Então posso dizer que eu sinto que algumas coisas, não, grande maioria das coisas que não foi vendida, então tem uma intenção de alguém que está por cima na materialidade, não? Que não estava mentindo para nós dominarmos. Então quando eu vou, por exemplo, quando você vai estudar, eu vejo todos os meus amigos que tiravam boas notas, são bons empregados, mas nenhum deles é autônomo, ele vai por conta própria. Por quê? Escravo. E vendo que estava dando resultado, o hospital começou a ter na folha do receituário a receita de um suco verde, que era um suco de verduras e com uma maçã, dando, porque as pessoas começavam a emagrecer, os diabetes diminuíam 50%, hipertensão diminuía, ou seja, dando uma bebida anti-inflamatória que melhora o intestino, as pessoas melhoravam e diminuíam a medicação em 50%. Só uma medida. Comecei a tratar gente dentro dos hospitais. Aí comecei a fazer várias religiões, porque via que tinha gente que melhorava e outra gente que não melhora. Você faz o mesmo para A e para B, A vai para frente e B não melhora. Então tem alguma coisa. Isso quando eu tinha uns 28 anos, comecei a me enfiar nessas coisas. Depois comecei a ir a tanto evangélico, espírita, shintoísta, comecei a ver gente muito doente que de repente curava. E a sua decisão de se transformar médico, ô Pablo, quando é que isso veio? Você trabalhou com alguma outra coisa antes de ser médico? Pintor. Pintor? Pintor. Passei de pintor de caminhão com meu pai a pintor de quadro, desde os 8 anos de idade até os 14 pintava quadro. Pintava pintura, quadro, era muito bom pintor. Até que me contrataram na Alemanha para fazer uma exposição e acabei não indo. E aí falei, o que eu vou fazer da minha vida depois? Quando foi aos 13 anos, tinha que escolher. Aos 13 anos eu saí do segundo grau. Eu tinha que. Perdão, estou falando mentira. Aos 13 anos saí da parte de pintura. Aos 17, quando saí do segundo grau, falei, bom, que vou me dedicar ao quê? Eu era muito bom de matemática. E aí falava, vai seguir alguma engenharia, alguma coisa. Eu falei, minha alma pede medicina. E meu pai, não, vai ser louco, médico na Argentina é tudo pobre. Exato. E o sistema, o Matrix, ele te faz perder todo dia tempo com boberice, tá? A internet veio para resolver a sua vida, resolveu poromas nenhuma. Porque você perde o tempo para nada. É uma coisa atrás de documento, você só fica perdendo mais tempo. Antes você ia no banco, fazia a fila e pagava as contas. Hoje uma conta atrás da outra, você já não sabe nem o que é mais. Tem que colocar código, te roubaram um cartão de crédito. Então assim, ele te faz perder tempo para você estar ainda na ilusão. Então a pessoa que planta amor, ajuda, cuida, que é teu serviço aqui que você está fazendo. Exatamente. Cada um no seu posto, mas fazendo isso, ela irá te dar tudo e muito mais. Ele vai dizer, procurai o reino dos céus, que é isso, e tudo demais te será dado com acréscimo. Até dá para arrepiar. Olá, eu sou Pablo Llompart, sou médico, estou aqui no OuseCast e fiquem até o final que vai ser muito legal. Estamos começando mais um OuseCast. Eu sou o Ricardo Augusto e hoje estou recebendo um cara aqui que já está virando freguês aqui no meu podcast, que é o Dr. Pablo Llompart. Ele é médico há mais de 30 anos. É um argentino que mora no Brasil, gosto de deixar bem claro isso, porque vocês vão perceber quando ele começa a falar. Ô Pablo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado à tua audiência. E vamos lá, vamos começar. Vamos prusear, como diz no Goiás, né? Vamos prusear. Eu sempre gosto quando você vem aqui, que a gente sempre fala de coisas diferentes e falamos também de coisas que já falamos outras vezes. Vou né? falar para teu público uma percepção. Já tenho mais 30 anos de profissão, então já sou meio antigo. Mas você vai explodir com isso aqui. Esse cara aqui, Ricardo, ele tem uma percepção, tá doido para falar de coisas mais evoluídas, mas tá indo por baixo e vai explodir. Hoje tudo que explode é a força do bem. Tá explodindo, tá? E o mal tá sendo só mostrado, mas não tem mais poder. E então, isto vai começar a crescer. Estávamos falando recém da parte dos mornos. Não ficar morno e começar
começa você a ter um desejo interior. E o desejo dele é de muita coisa, começar a mostrar o que a gente chama das verdades. E parte das pessoas que vêm aqui, ou quase todas, não conheço todo mundo, mas é começar a mostrar as verdades, mas isso vai atingir um nível que você nem está sonhando. Mas você vai ver, você vai ser muito exitoso com isso. Fico muito feliz da sua percepção, e é exatamente isso. Fiz um episódio recentemente com uma psicóloga, e nós entramos, cara, numa área sensacional, que foi a área dos sonhos, você entendeu? Eu precisava conversar com alguém um dia, sabe, sobre os sonhos. E aí, nesse episódio eu expressei algumas coisas minhas, que eu até falei pra ela, falei, ó, isso que eu tô expressando pra você aqui agora, vai impactar o cara que tá assistindo, que às vezes o cara tem um problema desse, mesmo que eu, situações, que ele vai criar coragem pra falar, pô, esse maluco falou esse negócio pra todo mundo vir aí, por que eu também não posso falar pra um psicólogo próximo a mim, pra um parente, pra me expressar? Sim. Não é verdade? Então, assim, nós estamos aqui na Terra pra expressar a nossa personalidade, expressar a nossa habilidade, nos lapidarmos, né? Sim. Evoluirmos, como você falou, vamos falar das dimensões. E ajudar. E ajudar. Né? Ajudar as pessoas de alguma maneira. Como eu falei pro pessoal aqui mais cedo, nós somos em 8 irmãos. Eu acho que eu sou o único irmão dos 8, por incrível que pareça. Nós somos em 8 irmãos. Eu sou o número 7. Eu sou o único irmão que tem 7 irmãos e que é o número 7. Todos têm 7, mas o número 7 sou eu. Então eu acho que a gente entra um pouquinho na numerologia, que é um negócio que eu acredito. E é o que você falou. Você é um cara muito bacana. E a gente vai criando, com alguns momentos da vida, a gente vai criando mais coragem de falar algumas coisas que parece que só vem no tempo certo. Sim. Né? Porque, vou te falar, há anos atrás, nunca iria sonhar eu falar de algumas coisas que falo hoje. Vai perdendo medo, né? É o medo, que você sabe que o sistema pega forte e você fica sem profissão, sem dinheiro, sem a família, isso e aquilo. Mas quando chegou uma coisa assim dentro de mim, falou, é agora. Falei, bom, beleza. Lógico que orar e vigiar, não? Vigiar as coisas que você está fazendo, dentro de certos planos dá para falar. E até também porque as pessoas, pouco a pouco, estão começando a compreender essa nova... Parece tudo uma nova forma de ver. A New Ion, a nova era, né? Um novo paradigma. É um novo olhar da vida. Todo mundo agora fala de espiritualidade com uma certa facilidade que antigamente não existia isso. Exatamente. Você era taxado de maluco, né? Maluco. Quando eu comecei no consultório, nossa, eu era um bruxo ou doido. Totalmente, era desse jeito. Pessoal... Você viu ali na placa ali na entrada que os bruxos sejam bem-vindos, como é que é, Wagner? É do Harry Potter isso daí. Então. Os bruxos, como é que é? São bem-vindos. É uma coisa assim, então você tá no lugar certo. Você vê que isso hoje tá, nossa, todo mundo tá falando, até o próprio sistema, que tem que mostrar algumas verdades, não? Mas assim, nos filmes, nisso, naquilo, nossa, tudo tá virando metafísico. Sim, porque estamos indo para essa quinta dimensão. Esse patamar, né? A esse patamar. E um patamar que ter que ser acompanhado com uma compreensão. Então, a gente passa informação, comunicação, e as pessoas começam a pensar, raciocinar, e vai chegando esse aqui é um doido, aí vai chegando outro, tem 10, 15, 20, 100, 2 mil, 1 milhão de doidos? Não, tem alguma coisa em mim. Aí a pessoa começa a se tocar. E lentamente a humanidade vai passar de um sistema selvagem, que nós vivemos agora, para um sistema mais evoluído. E isso já foi programado. Eu sou o alfa e o ômega, então ele já programou tudo isso, não tem nada que a gente... não vai acontecer, querido. Não adianta você colocar. Por isso, tem na política, na medicina, que são dois lados bem cabeludos, tá? Na indústria, nisso, naquilo, tudo está virando uma reforma à medida que as pessoas vão compreendendo isso. Mas as pessoas que estão tomando frente não vão ser mais crucificadas, que eu tinha medo disso, não ser mais crucificadas como era antigamente. Sim. Então, por exemplo, quando me falam de Laí Ribeiro, por exemplo, uma pessoa que isso, mas ele é egocêntrico, ele é assim. Querido, tem que ter um ego muito forte para você suportar, porque ele foi um dos pioneiros em bater contra o sistema. Muito difícil para ele. Muito difícil. Então, assim, um Hélio Couto que começou... Hélio Couto fez demais, estudei demais aquele cara. E é muito forte, porque eles se tiveram foram os primeiros, e esses não foram mortos.
Então, o sistema não está com toda essa bomba, agora está menos ainda. Dá para conversar, tem muito imbecil por aí da minha área também, falando um monte de asneira, que aproveita isso, mas assim, dentro do possível, a gente passar as verdades para ajudar as pessoas. É isso que Muito estamos bem. aqui. Eu comecei a falar um negócio aqui e acabei que eu não concluí a frase da questão dos 8 irmãos. E acho que eu fui o único também, eu não concluí por mim mesmo, eu acabei pulando. Eu sou o único irmão também que eu sempre quis, eu dizia bem assim, cara, eu nasci no interior da Bahia. Eu falei, eu não posso morrer, cara, sem que as pessoas me conheçam. Eu tenho muita coisa dentro da minha cabeça que eu tenho que expressar. Muita coisa que eu penso eu tenho que expressar. Eu já prestei atenção que quando eu começo a conversar com as pessoas não entendem o que eu tô falando. Por exemplo, eu dou alguns exemplos da vida, que eu acho a vida uma coisa incrível. Incrível demais. Um exemplo simples que as pessoas não param para analisar e eu falo para as pessoas parecem que não conseguem analisar mesmo depois que eu falo. Por exemplo, eu pego uma árvore, eu sempre cito o eucalipto. Na Bahia tem muita plantação de eucalipto. É 1000 quilômetros assim, e de terra dentro tem mais uns 30, 40, 20, não sei. É muito pé de eucalipto, muito. O cara planta, ele chama de cadim, desse tamanhozinho. Planta ali. E a partir dali, eu tô citando o eucalipto, mas são todas as árvores. Sim. É porque eu tô falando em quantidade. A partir dali, acontece uma mágica. Como que aquele galho de eucalipto, aquele tamanhozinho, consegue sugar nutrientes da terra para aquilo ali virar madeira? Como que aquilo tá virando madeira? Como que aquela terra tá virando madeira, cara? Como que quem explica isso para mim? Como que aquela terra tá virando madeira? Mas beleza, não para por aí. Ela vira madeira, vira um tronco de árvore, sei lá, de diâmetro, 50 centímetros de diâmetro, vamos dizer, e fica pesando ali 300 quilos, 400 quilos ou mais uma árvore daquela. E são bilhões de árvores que eles estão plantando árvores desde 1980, pelo menos nessa região. São 42 anos plantando árvores, que colhia com 10, baixou para 7, para 5, e estão arrancando árvore de lá, e curiosamente o solo está no mesmo lugar. Você entendeu? Isso acontece com a fruta, com o abacaxi, como que ele consegue puxar aquilo ali com o coco? Como é que o coco consegue encher de água ali dentro? Então são as coisas magníficas que você vê na vida que você vê poucas pessoas falando um negócio desse, entendeu? Você é mais profundo que o resto que a maioria de nós, não? Quando você quer ir um pouquinho mais profundo, você começa a maravilhar. Então eu falo assim, quando você começa a ir além do aparente, ou além um rio que nunca para, por exemplo, tem quantas toneladas de água que passam aí e parece que não termina nunca. E na verdade não vai terminar nunca se a gente não interferir. Sim. Tá? Como que as chuvas pegam, voltam e é um ciclo. Então, existe uma informação, existe um campo de energia que tem uma informação que aparece no DNA e aí... As próximas estações do ano, né? Como que o pé de manga sabe a época certinha da manga? Então, onde está essa informação? Aí fala, Deus, as coisas, os mistérios da vida. Não tem mais mistérios até certo ponto, porque a física quântica já desvendou bastante coisa, e até a própria medicina também já desvendou, mesmo que os médicos não saibam disso. Mas essa é a beleza. E se você fala assim, se eu posso interferir nessa energia que fez crescer uma árvore torta, eu posso interferir nessa energia e essa árvore voltar a se entortar. É a mesma energia que você pode interferir em uma doença e essa doença voltar a se cura, só mexendo na energia. E se energia você não enxerga, nossa energia é o pensamento, é o sentimento. Então, fé e amor são as duas energias que começam a desentortar ou a retirar a doença mental, a doença emocional, a doença física das pessoas. Quando você está nessa energia, 100%, você está confiante, você está, que a gente chama de iluminado. E quando você está procurando isso, ou já está nessa energia, você começa a contemplar. O que você está fazendo é o que chama contemplação. Você fica olhando e fala assim, cara, eu não tenho nada que fazer aqui. Está tudo feito e está tudo funcionando muito bem. Incrível, né? Por isso falam que quando você está na fé, você está despreocupado. E essa energia que sustenta aquela árvore de eucalipto que você falou, mas é a mesma energia que te sustenta, ela já
naturalmente, ela é, no seu potencial máximo, é amor. E esse amor faz que, para você, não te falte nada. Então, ela te sustenta, te protege, te cuida e demais. Então, se você fluir com ela no amor, então você vê, pelos frutos os conhecerei. Então, a pessoa que planta amor, ajuda, cuida, que é teu serviço aqui que você está fazendo, Exatamente. cada um no seu posto, mas fazendo isso, ela irá te dar tudo e muito mais. Ele vai dizer, procurai o reino dos céus, que é isso, e tudo demais te será dado com acréscimo. Até dá para arrepiar. Mas assim, a palavrinha fica boa, mas a compreensão quando entra, você fala, cara, é um sistema feito só por alguém que tem muito amor e capacidade de tudo. Aí você pergunta, então por que serve o mal? Para o contraste. Se não tivesse contraste, como você vai se dar conta do bem? Tá, e Deus, afinal de contas, ele gosta das historinhas, do herói, do isso, de aquilo, do ladrão, que depois dá dinheiro para os pobres. E você fala, tudo é historinha, tudo é historinha. Como te contaram a história desse planeta? Numa historinha, errada, mas numa historinha. Sim. Então, eu falo assim que essa energia chamada divina, ela gosta de historinha. Só gosta de historinha. E nós temos aqui esse planeta manejado por gente não muito boa e com umas coisas que já estão ficando muito negativas. E agora chegou a hora da renovação de tudo isso. Então aquilo já perde sua substância. Tudo cresce na energia, no pensamento. Os pensamentos estão mudando, as pessoas estão sentindo as coisas diferentes e não tem, a realidade está começando a mudar. Automaticamente. Automaticamente. O bem sempre muito mais forte do que o mal. Na verdade, a única energia é positiva. A outra é simplesmente se você der atenção. Se você dá atenção, você cai nessa. E você sabe o que é a coisa também que eu acho engraçado? É porque muita gente, eles têm uma visão da gratidão, por exemplo, né? Uhum. Tem gente que ele é grato só pelas coisas, por exemplo, benéficas que acontecem com ele, coisas externas, por exemplo. O que recebe. Eu sou grato pelo meu carro, eu sou grato pela minha casa. Não, você tem que ser grato mesmo, sem problema. Mas não só por isso, né? Porque eu acho que hoje tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida que ele queria viver essa vida 2 anos atrás. Sim. Mas tem um processo de psicoadaptação que a pessoa não percebe que ele já melhorou, né? Exatamente. E aí, por exemplo, você mal acostumou com Deus. Eu tô gravando episódio em São Paulo, pô. Entendeu? E quando você percebe, fala, nossa, pô, o que mais queria, já tô aqui. Vim aqui, cara, em São Paulo, gravar podcast. Eu comecei a fazer podcast na área de casa, com os pallets no chão, filmado no celular. Ah, mas você tá bem? Você tá... Não é sobre estar rico. É sobre conquistas. Sobre o sonho que você conseguiu. Exatamente. Aos 13 anos eu falei aqui em Copacabana com minha mãe, falei, mãe, eu vou ser médico no Brasil. Eu tinha 13 anos. E eu tô aqui. Aí você vê que esse aqui é o mundo dos sonhos. Exatamente. E aí você fala, nossa, então estamos brincando. É um jogo a vida. É um jogo, cara. Que a gente sofre. Claro. Sofre, esperneia, mas quando compreende o jogo, começa a sentir paz. É um jogo. Paz. É o jogo da vida. Muito bem, paz. Exatamente. Porque, pô, você tem que ser grato. Você tem que ser grato, em primeiro lugar, de você ser grato a coisas externas. Você tem que ser grato pelas suas pernas, pô. Por você enxergar, por você ouvir. Você tem que ser grato só por você acordar. Ah, mas eu acordei e tô com fome. Ô, cara, vamos caçar um meio de caçar uma comida, pegar um dinheiro emprestado, pedir comida no vizinho e ver o que você faz. Na verdade, tem que, não é. É que quando nasce em você essa gratidão, é porque você já compreendeu a essência da vida. Não é que tem que... O outro não adianta obrigar. É evolução. Você pode até falar, olha, teria ele que não você... Capta, não capta. Quando captar, é porque está na sintonia. E aí, às vezes, quando captar, talvez precise que alguém fale para poder fazer igual o Galilei falou, né? Você não consegue ensinar nada de ninguém, só se você consegue, é só ele ajudar a descobrir que ele já sabia. Sim. Então, mas, poxa, eu já acordei, cara.
Agora, café da manhã, aí já é outra coisa. Agora, almoço é outra coisa. E como se chama isso? Então, Acordado, acordado desperto. e desperto. A pessoa Muito bem. dormindo, ela vive no seu automatismo 100%. Não é verdade? Come, se reproduz, tá, tem filho, tá, isso, vai no banheiro, tá, e a vida acabou e é assim mesmo. Eu Tudo penso é assim comigo lá em mesmo. casa, por exemplo, a gente não tem piscina ainda. A gente quer fazer uma piscina na É. nossa casa. Não nessa casa que nós estamos, porque é uma casa alugada. Ou alugar uma casa com piscina. Aí eu peguei esse dia lá na área, lá deitei, rapaz, liguei a mangueira, joguei a mangueira, uma água assim, por baixo de mim, uma água deu mais ou menos 1 centímetro, e eu comecei a me molhar lá. É claro que eu não tava na piscina. Mas se imagina que tá Mas na eu tava piscina. imaginando que eu tava na piscina. Pronto, você vai ter tua tava casa com a vivendo piscina. com o que eu tinha e conseguia viver, porque além disso é loucura. Mas a piscina você vai atrair na tua vida. Exatamente, mas imagina, É. eu só tenho isso aqui pra viver. Se eu Sim. querer viver uma coisa que eu não tenho ainda, é loucura. Eu posso sim desejar, sonhar e ir ao encontro. Sim. Esse negócio de ir atrás não dá certo. Ir atrás eu nunca chego. Não. Eu tenho que ir ao encontro, né? Mas se eu só tenho isso, deixa eu viver isso aqui. Se eu Pronto, sou mas grato pelo que eu esse tenho, é a famosa materialização. materializar. É assim que você materializa? Sim, você hoje, na tua doença, você está doente. Mas eu já estou viajando na maionese, o que eu vou fazer com minha saúde? É isso aí. E aí a pessoa chega na saúde. É só assim que eu salvei minha vida várias vezes quando me descuidei e falei, nossa, agora estou frito. Não, comecei a imaginar as coisas diferentes. Novos projetos, novos planos, mais uma coisa, por isso o propósito. Você fala propósito, sempre tem clareza num propósito, mesmo que não seja o ideal, não importa, mas um propósito, aquela energia que você vai lá, uma coisa além de você, maior que você. Então, esse propósito que nós estávamos falando agora, eu quero ajudar, ou seja, na política, nisso, naquilo. Tá, mas é além de você? Pronto. É um ponto fundamental, primeiro, para não perder tempo, segundo, para não perder foco. Você não vai perder, não, estou com isso pensando na minha cabeça, ajudar as pessoas aqui. Você não vai perder tempo com o vizinho que bateu o teu carro, tá, pronto, eu vou continuar. Ou seja, você não perde tempo com boberize. Exato. E o sistema, o Matrix, ele te faz perder todo dia tempo com boberice, tá? A internet veio para resolver a sua vida, resolveu poromas nenhuma, porque você perde o tempo para nada, é uma coisa atrás de documento, você só fica perdendo mais tempo. Antes você ia no banco, fazia a fila e pagava as contas, hoje uma conta atrás da outra, você já não sabe nem o que é mais, tem que colocar código, te roubaram um cartão de crédito, então assim, ele te faz perder tempo para você estar ainda na ilusão. Preso na Matrix, né? Preso na Matrix. Porque se você parar para pensar e ceder esse tempo de ir para o interior e avaliar as coisas como você está fazendo, contemplar. Ah, mas eu estava olhando os eucaliptos. Não, querido, você estava contemplando a vida. Exato. Nossa, aí vem todas as informações na tua cabeça, os sentimentos de uma coisa maior tomando conta de tudo. Isso é Deus, né, gente? O Cristo no peito, como falam por aí, o chácara cardíaco expandido, a expansão da consciência. É isso, é mais informação e você expande seu campo de energia e começa a compreender. E isso traz um magnetismo que atrai as pessoas para o que você estiver fazendo. É porque, você sabe qual que é também uma mazela também? É porque é a questão do tempo, né? A gente tem mania de achar que tá atrasado. Mas não tem nada atrasado, cara. Não tem nada atrasado. Não. Atrasado mediante a nossa noção de tempo, né? Teve uma vez que eu tava trabalhando com música, eu gravei um primeiro CD aqui em Goiânia, lá em Goiânia, né? Que agora estou em São Paulo. E aí eu falei com um amigo, eu estava sem dinheiro, eu falei com um amigo meu, falei, cara, CD, vem vagabundo, CDzinho, nem capa tinha. Falei, cara, eu vou vender esses CDs aqui. Ele falou, você é doido, cara, comecei a vender esse... Tinha acabado de mudar pro setor no mesmo dia, trouxemos um CD de Cuiabá, gravado em Cuiabá. Saí no setor, cheguei, tinha um cara com um botequinho lá, eu encostei. Falei com o cara assim, ô, você tem cigarro aí? Não, dá um cigarro aí, picado, como eles chamam lá no Goiás. Comecei a fumar um cigarro, falei, como é que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Dão. Falei, Dão, mas você me dá um cigarro, me vende o cigarro, tinha as moedas, e não me dá o café, cara? Dá um café aí também. Não, tá aqui o café, e comecei a ouvir uns forró. E conversa vai, conversa vem, cara. Vendi os 2 CDs pro cara. R$5 cada um, deu 10 conto. Na época, uma passagem de ônibus era 45 centavos. Já tinha dinheiro pra ir pro centro, voltar e correr atrás das coisas. Porque eu acreditei que eu ia vender o CD. Sim. E quando eu mostrei esse mesmo CD pra um cara um dia, o cara não me comprou o CD. Mas ele me falou uma frase bem assim, ó, que é de um filósofo famoso aí.
Ele olhou o CD assim, falou, ó, vou te falar uma coisa. O homem sonha, Deus quer e a obra nasce. Nunca mais saiu da minha cabeça. Então eu já entendi que se eu sonho, Deus quer. E a obra vai nascer em algum momento que eu não sei qual é, desde que eu não pare, né? Desde que não pare. Porque o amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Sim. Muito bem, Pablo Leomparte, agora vamos entrar na parte da medicina. Aliás, antes de entrar, eu quero falar para você de qualquer lugar do Brasil que o nosso episódio aqui com o Pablo Leomparte, o nosso podcast, tem um apoio da empresa Bivolve, né? É uma empresa que tem aí suplementos, tem vários protocolos para você deixar a sua saúde cada vez melhor. Esse aqui é o depois vamos desembolando mais como é que funciona essa questão. Tem vitaminas também. Esse aí é muito bom. Esse aqui é o Brainvolve, né? Esse é o Brainvolve. Eu tomei esse Brainvolve, cara. Impressionante o efeito que o Brainvolve causa na cabeça da gente. A gente fica muito mais focado, com muito mais capacidade de tomar decisões. Então, mais um pouquinho. A altura do microfone é Tá, legal. bem fechado, isso aí. Muito bem. Nosso amigo Vagão aqui, dando as coordenadas de como você vê melhor essa caixinha. Então, esse Brainvolve aqui, ele é excepcional para essa questão da mente, da cognição, do raciocínio e da capacidade de tomar decisão, porque eu tomei e vi que fez muito efeito em mim. Apesar de ser um cara muito elétrico, mas me ajudou demais. Então, se você está cansado mentalmente, se você precisa melhorar o seu foco e atenção, esse aqui é ótimo, eu já tomei e recomendo ele. Então, são vários produtos. Esse aqui, ô Pablo, você que conhece esses produtos... Eu receito bastante essas esse coisas. é o Hepadetox, também da Bivolve. Esse hepatodetox é um fitoterápico que mexe no fígado. Eu prescrevo bastante para fazer detox de fígado. Certo. Pode deixar ele na geral pra galera ver, Vagão, que o Vag tá falando, enquanto eu mostro. Esse aqui serve para fazer o detox de fígado, né? Detox de fígado. Que é muito interessante hoje em dia, que o fígado de todo mundo tá bem podre. Bem podre. Esse é o vitamina C. Esse aí é o imunidade, cara, mais o que esse aqui, ó? Vitamina C, tá? Aí vem em pó e por isso ele é um pouco mais barato que o resto que vem em cápsula. É mais barato? Opa, quando vem assim, você compra mais quantidade. Sim. E vitamina C, nesse tipo de medicina, a gente usa para tudo, para tudo. Por quê? Para você que abrir suas artérias, tá com a artéria entupida, você vai usar vitamina. Ele ajuda. Vitamina C você vai usar 2 a 4 gramas, 3, 4 vezes por dia. Você tem uma doença inflamatória, vitamina C 2, 3 vezes por dia. Você tem um câncer, existe a vitamina C em doses altas, endovenosa, ou você toma 4, 5 vezes por dia. Por quê? Porque a vitamina C, quando começa a tomar demais, ela vira oxigênio no corpo. Que e legal. Oxigênio oxida metais, oxida toxinas, abre as artérias e mantém as artérias abertas. Isso foi o descobrimento de Otto Warburg, aquele prêmio Nobel lá na época de Hitler, em 1942. Ele que descobriu. Ele que descobriu, e só com vitamina C ele tratava um amigo dele, que também era médico e demais, e ele tratou uma nefrite, uma inflamação do rim, que era grave, e ele começou a ser usado. Então, um cara com diabetes, cara com pressão alta, tomando 3, 4 vezes por dia, em 1 mês, 2 meses, você já começa a ver o resultado fantástico que tem. Uma coisa simples que é a vitamina C, mas não nas doses de antioxidante, nas doses oxidante. Muito que bem. É uma quantidade uma dose maior, né? Exatamente. Então, lembrando que essa vitamina C é do Bivolve, já vou falar para você uma novidade. Pega na sequência, nós temos esse aqui também, que é o Hepadetox. Esse é o Hepadetox também, que é igual o daqui. Só esse que tem um fitoterápico liofilizado e esse líquido. Esse é líquido também, que é o mesmo efeito. É o mesmo efeito. Então vai depender, às vezes a pessoa quer tomar um em líquido, né? Ó, esse aqui, esse aí, que eu gosto muito. você pode mostrar para aquela câmera aí que tá na geral, quando nós estamos conversando, que é aquela de lá, tá? Eu vou fazer uma coisa que o pessoal fica com medo. Vamos falar do iodo do Lugol. Todo mundo fica... esse é o iodo do Lugol. Esse é o famoso Lugol. Doutor, isso vai me fazer mal, vou morrer porque eu sou alérgico ao iodo. Antes de você colocar, você explica por que tem uma diferença do iodo do Lugol e desse iodo de hospital. Então, vamos lá. Um iodo aqui. Pode falar nessa aqui, na sua. Tá. O iodo Lugol é iodo, são 2 tipos de iodo, um potássio com iodo e mais outro iodo orgânico, inorgânico, já não me lembro mais. Você coloca esse iodo, solução de Lugol foi criado por um francês, para você ter uma concentração de iodo no teu corpo. Então, aquilo que está no teu corpo, o cara conseguiu colocá-lo aqui. Maravilha.
O iodo que vai na veia, que é para radioativo, que é para fazer um exame, ou é para queimar a sua tireoide quando está com câncer, é um iodo que vem junto com uma substância radioativa. E que essa substância radioativa pode te dar alergia. Então, esse iodo não dá alergia. Só que se criou uma iodofobia médica. Não pode tomar iodo. Tá, para você que tem radiação lá em Chernobyl ou em outros lugares em Japão, Sim. quando tiveram esse negócio, pessoal, isso aqui se vende em cápsulas, se chama iodo oral, 50, 100 miligramas. E esses caras que entravam dentro dos reatores, cheios de radioatividade, que estava quebrado o reator, tirando radioatividade, tomavam pastilhas de iodo oral, tomavam solução de Lugol em pastilha. E para que é? Ele absorve a radiação e joga fora. Então, essa substância que está no hospital te dá alergia. Isto não te dá alergia. Tem isto, que é 5% de solução de Lugol. São 2 tipos de iodo. E tem a tintura de iodo. Isso aqui é feito com tintura de iodo mais outra coisa. Mais potássio, iodeto de potássio. Sim. Então, assim, gente, isso aqui é só para revitalizar teu corpo. Nos falta iodo? Não, mas a sal tem iodo. Você abre o pacote de sal e o iodo evapora. Isso aqui mancha. E você vai provar agora ao vivo tomando o iodo. Quantas gotas que coloca, Pablo? Será que isso aqui tem? Ah, vai ter para 2 gotas, vai ter, né? Ó, Tá, aqui tem mais de 2 gotas, tá? certo. Mas na verdade, isso aqui está usado. Mas na verdade, você mancha, você fica com uma mancha. Se você manchar a parede e pegar o sol, como ele é um metal halógeno, pega o sol e evapora. Sim. Aí você fala, não mancha? Não, você passa a bucha, tudo, não vai manchar. Então isso aqui, se manchar a tua pele, se você está com medo, mancha a tua pele, e é uma coisa fantástica para teu pulmão, para teu próstata, para parar de ter catarro, para matar vírus, para matar células cancerígenas. Isso faz que o iodo faz que o câncer seja apresentado ao Pac-Man que nós temos nas células imunes. Então você vai tomar isto e você não vai morrer. Não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, tem muito benefício, né? É? Muito benefício. Isso aqui é fantástico. Ou você mancha, eu mancho a pele da minha perna uma vez por semana, que é mais fácil. Mas dá para tomar por boca. Não dá para misturar iodo com vitamina C. Não, no mesmo dia não. Um se inativa com o outro. Ok. Tá? Se jogar iodo na parede, se passa vitamina C, ela oxida o iodo e joga ele fora, porque ele é um metal. Nem se tomar de manhã, uma noite, não. Sim, um de manhã, uma noite, tudo Não bem. pode ser no mesmo tempo. No mesmo tempo. No mesmo Ok. tempo, não. Mas isso aqui é fantástico, e só que as pessoas têm medo de tomar isto, porque, não, isso pode me dar. Então eu falei, passa na pele, mais uma criança, passa na pele. Isto é a diferença dos japoneses, que são inteligentes, com a gente que não tem, que não é inteligente. Infelizmente. E só que agora está chegando a essa consciência através de você. Tá Esse é o iodo, que também é da Bivolve. Né, tem vários aí. Esse aqui é para detox, também para que é? É para tudo detox também. Também para o fígado. São também para o fígado. Muito bem. E todos esses suplementos que eu falei aqui, é o iodo, a vitamina C, o Brainvolve, você vai encontrar aí no site da Bivolve, né? Tá na minha aqui, Wagner? Tá na geral? No site da Bivolve. Então, tem uma novidade para você. Você vai entrar lá e no local de colocar cupom, você vai colocar OuseCast, vai aparecer na tela. OuseCast é o cupom e qualquer produto desse aqui você vai ter 10% de desconto. Muito bem, Pablão? Sim, senhor. Vamos seguindo por aqui. Pois é, e a sua decisão de se transformar médico, ô Pablo? Quando é que isso veio? Você trabalhou com alguma outra coisa antes de ser médico? Pintor. Pintor? Pintor. Passei de pintor de caminhão com meu pai a pintor de quadros, desde os 8 anos de idade até os 14 pintava quadro. Pintava pintura, quadro, era muito bom pintor. Até que me contrataram na Alemanha para fazer uma exposição e acabei não indo. E aí falei, o que eu vou fazer da minha vida depois? Quando foi aos 13 anos tinha que escolher, aos 13 anos eu saí de segundo grau. Eu tinha que, perdão, estou falando mentira. Aos 13 anos saí da parte de pintura, aos 17 quando saí do segundo grau, falei, bom, que vou me dedicar ao quê? Eu era muito bom de matemática,
E aí falava, vai seguir alguma engenharia, alguma coisa. Eu falei, minha alma pede medicina. E meu pai, não, vai ser louco, médico na Argentina é tudo pobre. Você vai ser pobre, você vai ser isso. Tem cara, banca do jornal, lá é engenheiro, é médico, qualquer coisa, taxista, você vê engenheiro, médico, taxista. Mas lá é desse jeito? Sim, porque as faculdades eram gratuitas e não tinham um controle das coisas. E falei, mas não é por isso, porque eu quero. E aí vim aqui, falei, bom, vamos no Brasil. Falei, vou lá no Brasil, vou fazer isso, isso e aquilo. Mas sempre tive esse negócio da ciência. Agora, da medicina oficial, eu gostei da tecnologia, eu fui até UTI, fui médico de UTI, tenho título de especialista em medicina intensiva. Aquele médico de urgência, emergência, aquele que tem enfia cano para todo lado, Sim, que está na UTI. Bom, tuba, né? Isso. Depois de perceber, aí comecei a sentir uma falta e comecei a ficar doente. Aí comecei a ficar com cálculo renal, que não saía nunca, e com isso, com aquilo, e me levaram para um homeopata. Aí falei, isso aqui é charlatanice. Eu tava com a lavagem cerebral completa. Tava bem feitinho. Bem feitinha. Lavagem cerebral zerada. E aí, por força da dor, que eu não estava melhorando, aí me levaram da orelha até um homeopata. O homeopata pegou um vidro, abriu, colocou, me deu tudo para beber. Eu não acreditei em nada. E no outro dia saíram todas as pedras. Você tá brincando. Não. E você sabe o que te deu nesse dia hoje? Sei. Sei, e eu que prescrevo bastante disso para limpar os rins das pessoas. Licopódium, berberis, calcária carbônica. Você pode falar o nome dessa composição para a galera saber o que é, para tirar pedra nos rins? Aí na Bivov você tem lá, detox renal. Você vai lá... Toma já na hora. Já toma, já começa a sair. O detox, rapaz, que coisa, hein? Detox renal já é um vidrinho homeopático que já tem tudo isso. Já tem como toma e tudo? E você tem, lógico que com o tempo a gente aprimora as coisas. Citrato de potássio e citrato de magnésio, tem marcas comerciais, mas também tem essa marca aqui, onde você faz a conjunção homeopatia com esse citrato. Citrato é a forma mais natural dos minerais. E potássio e magnésio ajudam a destruir também os cálculos. Você sabe por que você tem cálculo? Ninguém sabe. Ou ninguém se fala. A grande maioria das vezes é porque o cálculo vai recobrir um parasita. Você tem um parasita e o corpo faz um cálculo. Essa é a forma mais simples. Outra é porque você come muito de uma substância XYH. Bom, eu continuo comendo o mesmo que antes e eu não faço mais. A outra é uma inflamação crônica pelo açúcar. Pelo açúcar, né? Nossa, aquela refrigerante pretinho, tomava ela e vinha minhas cólicas. As cólicas vinham depois disso. Não sei se ele era a causa ou problema inflamatório. Mas depois disso, de você se tratar com isso, nunca mais. E aí fui para outro nível. Você vê, o pensamento chegou aí, tá? Aí falei, bom, já comecei a aprender homeopatia, isso via a resistência dos hospitais, das coisas. Comecei a tratar gente dentro dos hospitais. Aí comecei a fazer várias religiões. Porque via que tinha gente que melhorava e outra gente que não melhora. Você faz o mesmo para A e para B, A vai para frente, B não melhora. Então tem alguma coisa. Isso quando eu tinha uns 28 anos, comecei a me enfiar nessas coisas. Depois comecei a ir a tanto evangélico, espírita, shintoísta, comecei a ver gente muito doente que de repente curava. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. E durante muito tempo eu peguei uma onda do suco verde e eu dava a todos os meus pacientes e o hospital começou a dar aos pacientes. Como era era hospital de convênio próprio, na época se chamava Santo Amália, então se tivesse menos doente, para o convênio era muito bom. E vendo que estava dando resultado, o hospital começou a ter na folha do receituário a receita de um suco verde, que era um suco de verduras e com uma maçã, dando, porque as pessoas começavam a emagrecer, os diabetes diminuíam 50%, hipertensão diminuía, ou seja, dando uma bebida anti-inflamatória que melhora o intestino, as pessoas melhoravam e diminuíam a medicação em 50%. Só uma medida. Aí somar isso para a homeopatia, comecei a ter êxito, meu consultorinho que era pequenininho começou a virar, vai lá naquele gringo aí que ele tem alguma magia. E aí fui, conheci o Laí Ribeiro, comecei a ver a parte dos hormônios bioidênticos. Parte fisiológica, né? Ele estruturou um pouco essa medicina, fui mais pelo lado da homeopatia, fitoterapia e essas coisas. Coisa mais simples, que não dá para aprender tudo, tá?
toco de ouvido a medicina ayurvédica, tradicional chinesa, são muitas coisas. Mas aí comecei a perceber, que foi quando eu fiz o livro, as coisas espirituais. Então, a gente tem entendimento, toca de óleo, então eu comecei a estudar. Comecei a estudar, e aí minha ex-mulher fica doente, gravemente doente, de um dia para outro. Eu não esperava isso. E aí eu tenho que lidar com a morte, eu tenho que lidar como ajudar alguém que não quer ser ajudado. E eu comecei a assumir o papel de bruxo, vamos falar assim. E conseguimos parar a doença, sem fazer o tratamento oficial, mas no final ela me deu uma lição, ela partiu mesmo assim. Isso é o que hoje dá para entender e falar, na época foi terrível para mim, me deixou num estado muito mal. Deprimente e às vezes até um pouco sem fé, né? Não, fé, acho que não... na verdade, assim, sem vontade de viver. Meio que uma depressão? Meio que um pré-suicídio. Porque... Pior do que depressão, né? Pior, porque você não quer saber mais de nada. Aí comecei a escutar ela na minha cabeça, falei, bom, tô ficando doido. Pronto, aí Aí danou. pirou, aí já ficou ruim. Mas não. Aí comecei todas as coisas que eu tinha praticado para materializar a saúde, falei, ela só pode ficar bem se tiver a graça de Deus, a magia, a cura espiritual que se chama. E comecei para esse lado. Só que fui pelo meu ego. E meu ego foi destruído. Ou seja, quando você quer atingir a materialização das coisas, tem dois mecanismos. Lei da manifestação, você pensa, sente e cria, isso através do seu ego. Com o tempo, quando você começa, que nem você já está contemplando, vendo, já está vendo que você não precisa se preocupar tanto, isso é bem, aí começa a chegar a intuição, mas você continua manifestando. Mas sentir a presença de Deus é o único que te faz sentir. E no momento antes da morte, antes que ela saísse do corpo, eu teve essa presença de Deus e passei para ela. Nossa Senhora, eu vi ela saindo do corpo, eu nunca vi nada disso, eu nunca senti, eu vi ela falando no meu ouvido, e não tem nada contra aquilo que você vê e sente. E todo mundo falou, nossa, ela vai ficar bem. Eu falei, não, ela já foi embora. Não, ela vai ficar bem, tá na UTI aqui, tá show de bola, ela tá melhorando. Eu falei, não tá entendendo, ela vai embora, já foi. E essa noite apareceu todos os filhos, ela apareceu a bater, as empregadas domésticas, todo mundo se assustou um pouco, que apareceu por todo lado. E aí eu fiquei meio desnorteado, falei, mas por que tive que passar por tudo isso? E por que essa pessoa também teve que passar por tudo isso? E aí comecei a ter minhas respostas. E eu recentemente conheci outra pessoa, fiquei com ela, graças a ela, eu acho que eu estou aqui por isso, graças a ela. E graças, na verdade, o amor que nos faz sentir as pessoas. E sempre nós temos que estar com pessoas. Sozinho não é muito legal. Uma vez que você já conhece Deus, você já pode ficar sozinho, mas sempre é bom estar com pessoas. Sim. Que são parte da gente. E aí nesses últimos 2 anos, teve algumas experimentações de poder chamar de iluminação, de contato com Deus. Eu falo assim que não sustentei, mas comecei a conhecer esse lado de Deus dentro de mim. E, cara, é uma sensação de que todos os iluminados falam, mas eu não estou sustentando isso. Isso não vem quando eu quero, nem nada. Mas estou no caminho e chegaram assim, bom, agora você tem que abrir o bico e falar. Falei, caramba, como eu vou abrir o bico isso com a medicina? E aí sentei minha bunda confortante, aí comecei a ficar desconfortante e escrevi um livro que chama Cura Absoluta. Existe saúde fora da Matrix. É só para instigar as pessoas. Quero esse livro, hein, cara? Sim, já vou te trazer. Na próxima vez eu te trago. Daqui um mês já vai estar pronto. Já está na internet, que já fiz um workshop explicando isso. Então eu explico a pessoa, a vida tóxica que nós vivemos, como você pode limpar o corpo, os principais suplementos que você pode fazer, os principais problemas emocionais que nós temos, tudo é um estresse que leva à ansiedade, a depressão é o foco da nossa consciência, a física quântica, para você entender como se traduz isso na parte espiritual, a Bíblia falando da lei da manifestação, não? Tudo isso você colocou lá?
Tudo está lá. Ou seja, o caminho do material, do barro à luz, do material ao imaterial, do físico ao mental, ao espiritual. E a parte prática, porque hoje estamos numa época muito rápida, está indo muito, muito rápido demais, e é uma época de síntese, não dá para você estudar 10.000 livros. Então, o que pediram, o que eu senti que dentro de mim pediram para mim é resumir tudo, sintetizar esse conhecimento e colocar de uma forma prática. O que eu percebi? Que já venho fazendo isso uns 2, 3 anos no consultório, mas bem forte. Eu já sou meio negligente na parte física, não dou tanta bola assim. Vamos supor, eu faço um detox, te limpo, tá? Mas aí se a pessoa não posso fazer isso, tá tudo bem. Mexo na parte mental da pessoa. A parte mental você pode mexer com, você sabe, com PNL, com Psyche, posso mexer com homeopatia, que é frequência. Pode mexer com floral, eu não faço floral, mas pode mexer com floral. Pode mexer com passe? Pode mexer com passe. Pode mexer com uma hipnose, auto-hipnose também. Então, eu uso algumas dessas técnicas e mexo no lado espiritual. Aí fala assim, mas o que é o lado espiritual? O lado espiritual é o reino dos céus. Procurai primeiro isso. Mas o que é isso? É aquilo que você veio aqui. O que você veio aqui? Bom, para você desfrutar alguma coisa e você aprender outras coisas. Mas você tem um desejo maior do que você. Esse desejo maior está chegando porque a quantidade de fótons de luz que está chegando à Terra é maior que há uns anos atrás. Então, nós estamos tendo que entrar na sintonia do rádio com Deus. Um pouquinho mais, 2 degraus acima, de terceira para quinta. E as pessoas começam a ter choques, porque o significado da vida na terceira dimensão, você já não tem mais. Você quer viver para trabalhar, para ter uma mulher, fazer sexo, dormir, uma boa casa, só isso? Já não te preenche mais. Sim. Então as pessoas estão sem significado, a juventude está, a grande maioria, perdida, porque não sabe, ela vê os pais, fala, eu não quero essa profissão disso, e ela não tem, ela sente que não tem opções, mas a opção está dentro dela. Então, quando você acha esse significado, você é um doente, está com câncer, e vou te falar assim, se você colocar um significado para a tua vida, um novo propósito, uma meta, um objetivo, maior do que você, meu querido, isso é fichinha de tratar. Então, percebi que se trata um pouquinho físico, um pouquinho mental, e dá um norte do espiritual, sem fazer nenhuma magia de nada, sem mexer em coisas estratosféricas, a pessoa tem uma cura. Então, eu falei, nossa, cara, cura absoluta. Então, o livro fala do físico, mental e espiritual. Só que tem uma coisa, você sai de ser uma vítima a manifestar o poder divino dentro de você, ou como chamam os evangélicos, Cristo dentro de você. Tá, você tem que ser outra pessoa. Ah, tá, você passa pela experiência, se você largar o velho doente e materializar um novo saudável, que tem um propósito, que tem uma vida, tem uma coisa maior para entregar. E é aí que você está vendo essas pessoas enlouquecendo, você mesmo, falando, nossa, eu quero fazer uma coisa assim, nossa, mas parece muito para mim. Não, querido, não é muito. Essa energia que te dá vitalidade, esse tesão, essa libido, é a força divina. Exatamente, eu vejo que as pessoas hoje estão meio sem propósito de vida também, sim, sabe? É igual eu sempre digo, o sofrimento, né? Eu acho que você sofrer demais, sofrer, não é legal. Mas um pouco de sofrimento também traz um efeito positivo. Sim, sim, porque você acorda. Você acorda. Ou, não, às vezes a pessoa está um nível tão baixo, uma consciência de conhecimento, porque assim, tudo é o seguinte, se eu colocar nesse copo conhecimento, informação, ele se ilumina, vira um Jesus. Se eu pegar um assassino e colocar informação, não tem jeito. Informação é luz, é onda. Se colocar, ele vira quê? Ele acorda e fala, nossa, o que estava fazendo? Então, não julgareis ninguém. Por quê? Porque tudo vai virar luz em um momento dado ou outro. Mas nesse momento, o que as pessoas precisam é ter o serviço, comunicação, falar, passar esse magnetismo, passar essa esperança ou expectativa. Mas vocês que estão do outro lado têm que saber que não pode ser bunda mole.
Vocês agora, quando tem poder, você tem que fazer aquilo que vocês sentem que tem que fazer. Não podem ser omissos. Porque a vida se expressa se você para de ser omisso. Então, e outra coisa, é totalmente fora da zona de conforto. Tudo para Deus, eu falo assim, tem duas palavrinhas que definem Deus, novidade e coragem. Tudo é novidade, é uma coisa nova atrás da outra quando você entra nesse fluxo. Sai da zona de conforto e você vai com medo na mão, tá? Com coragem. Você vai, mas mesmo com medo. Então, nas vibrações de Hagwin, que temos medo e demais, coragem é o ponto de corte. A partir de coragem começa o amor, a paz, isso aqui. Então, para experimentar Deus na nossa vida, e isso é a proposta colocada na humanidade, não numa religião X, Y, H, para toda a humanidade, que todos são irmãos da mesma coisa, tá? E os animais também, mesmo que a gente tenha que comer eles, então, a gente tem que ser grato na hora de comer. Fala, tem que ser grato, só isso, mais nada. E já me perdi. Então, estamos vivendo essa época. E para sair da saúde para a doença, da pobreza para a riqueza, da solidão para se sentir harmonioso, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agora, uma pergunta dentro do que você está falando aí, Pablo, você está entrando numa seara meio maluca, depois a gente volta. A gente volta um pouco aí para tudo bem. Para medicina de novo. Cara, e assim, tem muitas controvérsias, por exemplo, como que a humanidade chegou aqui na Terra, né? Se a gente for para a Bíblia, é lá de Adão e Eva. Sim. Né? Que eu acho um negócio assim... Tudo na Bíblia é parábola. Vago. É, parábola. Então tá. Sim. E se você vai para a ciência fala que é um processo de evolução, de não sei o quê. E aí uns falam que evoluiu do animal que deu origem ao macaco, que deu origem ao homem e tal, né? E uns já falam que tem uma história aí que dos Anunnakis, né? Que vieram para a Terra lá e começaram... Aí que vieram os sumérios lá na Mesopotâmia, que tem aquela coisa que tem relatos nefilins na Bíblia dos gigantes. Como é que fica isso aí? De onde você acha realmente que nós viemos? Então, uma coisa é achismo, eu não sou especialista disso, mas eu posso falar que se você procurar helicóptero, submarino, nave espacial dentro dos hieróglifos do antigo egípcio, dos egípcios, sim, nas pirâmides, então, essa realidade que está escrita lá, e está lá, tá? Bom, você pode pensar que você veio de outro lugar, certo? Sim. Que isso aqui te contar uma historinha. Qualquer historinha que você pegar, e você for fundo, você chega na verdade. Mas você tem que ir fundo. Sim. Eu fui na historinha da vida e da morte. Então, eu conheci centro espírita, shintoísmo, acreditava de tudo do outro lado. Mas quando eu comecei a escutar do outro lado, dentro da minha cabeça, que eu achei que estava mal, e comecei a ver que hoje eu tenho uma intuição. Eu falo assim, hoje Deus é meu amigo, eu sou servo, amigo, mas não sou filho ainda. Filho quando você se ilumina. Certo. Então, mas começa a sentir que todas essas coraçonadas, intuições, são premonitórias e são fantasticamente... então, olha lá, acabou de colocar aqui, é verdade. Isso aí o helicóptero. Certo, helicóptero. O que faz um helicóptero, aquela lancha, tem uma nave ali, uma nave perfeita? O que faz tudo isso há tantos milênios atrás? Pois é, como que ele sabia, né? Então, começo a suspeitar que a historinha que nos venderam é uma historinha mentirosa. E tem um livro que se chama Dos Nossos Antepassados Extraterrestres. Aí a Terra é redonda, a Terra é plana, você começa a ver, começa a ir até o fundo, você vai começar a sentir a verdade. E esse negócio de terra então aí plana... fala assim, como você sabe sem saber? Aí eu experimento muito nos pacientes, eles chegam, se sentam na minha frente, eu sei se ele está doente ou não está doente, se ele tem muito tempo de vida ou não. O que você sente? Sinto. Então, numa parte do meu livro fala, nos ensinaram a escutar os outros, o que eles falam. Mas a falar é mentirosa. Mas nós sentimos, os animais sentem. Um animal, uma gazela sente o leão, nossa, ela está vindo, ela cheira, sente, tem um sentido. Uhum.
Se, sei lá, se tá tua mulher, você tá olhando aí teu celular e tá olhando uma mulher pelada e tua mulher tá lá, você sente que tem alguma coisa ruim vindo para você, tua mulher que tá te olhando, tá? Ou você chega do trabalho e tua mulher fala, nossa, o que aconteceu com você? Ela tá sentindo alguma coisa. Esse sentir do nosso campo eletromagnético nos pode dizer, quando a gente treina isso, se isso é verdade ou é mentira. Então posso dizer que eu sinto que algumas coisas, não, grande maioria das coisas que não foi vendida, então tem uma intenção de alguém que está por cima na materialidade, não? Que nós estava mentindo para nós dominarmos. Então quando eu vou, por exemplo, quando você vai estudar, eu vejo todos os meus amigos que tiravam boas notas, são bons empregados, mas nenhum deles é autônomo, ele vai por conta própria. Por quê? Escravo. Ele fazia tudo direitinho como o professor queria. Hoje ele faz tudo direitinho como o seu empregador quer. Certo? E ele tem medo, foi programado para ter medo. Então, nosso programa na nossa mente subconsciente, que cria nossa realidade, nossos comportamentos, nossa saúde, nossa prosperidade, nossos relacionamentos, tudo é 60%, 70% negativa. Então, por exemplo, os franciscanos falavam, me dê uma criança que aos 7 anos eu te devolvo um adulto. Eles sabiam que essa idade é propícia para você programar o cérebro subconsciente, que está totalmente aberto, de uma criança. Sem crítica, né? Não, eles colocavam todas as informações que ele queriam. Então vamos supor, se até os 7 anos eu falar para você, vai dar tudo certo, você é o melhor, você só te coloco coisas positivas, te ensino e te falo sobre Deus, te ensino e te falo sobre a vida, te dou o meu melhor, não tem uma coisa negativa, como você falou, sem crítica, sem nada, ele faz. Nossa, você é um avião. Você vai ser um avião, porque estou programando o teu cérebro, e aos 7 anos você começa a pensar, 8 anos começa a pensar, começa a usar a consciência. Bom, aí continuar estimulando mais um pouco, ninguém te para nunca mais. Hoje nós temos os problemas que foram colocados até os 7 anos de idade. Ainda a gente vive com as crenças que foram colocadas. Então mamãe te falou que você era burro, e você acreditou, e você acha até hoje, com 50, 40, 50 anos, que você é burro. Então assim, por que eu falo isso quando você me pergunta da realidade? Porque foi uma realidade mentirosa que não foi colocada. Se eu falar para você que você pensa, sente e manifesta tudo na realidade, você é um pequeno Jesus que está aprendendo a ser um grande Jesus, tá? No shintoísmo isso eles falam desse jeito, um pequeno Buda, pequeno Jesus que vira um grande Jesus. E ele fala também no livrinho, você será melhor do que eu, porque naquela época ele não podia falar muita coisa. Sim. E ele falava em parábola para que possa chegar essa informação para a gente, porque já sabe, quem está vibrando nessa frequência já sabe o presente e o futuro. Lá, no outro lado, não tem passado, presente e futuro, todo um contínuo. Aí você fala, nossa, está ficando confuso. Mas, por exemplo, existem estátuas de Buda que você só olha e você já escuta e você entra na época daquilo lá. E você vivencia a época. Você entra na frequência. Você tem que se sentar de certa maneira e demais, e ver a estátua, ou ver isso, e você entra numa frequência. Por isso que muita gente viaja para Israel ou para certos lugares do mundo, fala, aquele lugar é muito espiritual. Aquele lugar tem uma convergência de energia que faz teu subconsciente sair dessa realidade para outra realidade daquela época. E você vivencia aquela época, você resolve o problema e você volta para essa realidade. Cara, ele fala, o que é isso? Bom, são portais, tempo e espaço, já prontos. Pode acontecer num templo, numa caverna, num isso. Ah, eu tenho muitos problemas com minha mãe. Enfia ele numa caverna, fecha a caverna, deixa tudo escuro, deixa ele pelado, com frio. Isso é uma cura xamânica. A pessoa que está no ventre, novamente. Quando ele ficar doido de tanto medo, vai chegar um momento que ele vai ter que afrontar o medo. Quando ele afronta o medo, ele sai fora, pronto, está tudo resolvido. Ele reseteou o subconsciente dele. Que coisa. Essa é a cura xamânica. Quando você vai virar um xamã, eles te fazem isso. Aí depois que você sai disso, você já acha que está vibrando terceira dimensão? Não, você está vibrando o cérebro subconsciente, quarta dimensão, que cria essa dimensão.
E o que você faz? Ah, te soltam na selva, pelado, e você vive de lá. Você entra em sintonia com a natureza. Então o cara sabe quando vai chover, sabe aonde tem um animal, ele sabe como mexer com a mente dos animais, para ele se alimentar e demais. Você acha que ele vai jogar flecha? Não tem nada disso. É muito continho, muita historinha, muito mal contada que nos fizeram. Então, eu não acredito nada hoje. Meu pai falava assim, tudo quando a TV te fala, compra dólar, que o dólar vai subir, você vende. Porque quem domina a TV está fazendo o jogo. Então, tem um jogo da vida e como jogá-lo. Então, o jogo da vida, eu não sei muito bem ainda tudo como jogá-lo, mas eu sei a quem não tenho que dar atenção. Sim, eu perguntei você um negócio e acabou Sim. com você, eu não sei se você ouviu, nós estávamos falando sobre um negócio ali. É. Uma curiosidade que eu tenho também é sobre esse negócio, você falou negócio de terra plana, Sim, ao seu conhecimento, até onde você estudou, né? sim. A Terra, você acha que ela é plana ou ela realmente tem essa circunferência aí de uma laranja meio deitado, como eles falam? Bem Bom, inclinada. Que assim, tudo isso cria polêmica, não? É. Mas eu falo para as pessoas, entra na internet e procura câmera subindo. Hoje nós temos drone que sobe. Tá vendo o final da Terra? Tô. Ótimo. Então, você vê aqui, o que é essa massa aí? Essa massa branca é a Antártica. Passando lá, do outro lado, tem mais terra. Nossa. E o mapa da Terra plana é o mapa da Organização Mundial da Saúde, das organizações mundiais, está tudo o mapa da Terra plana. Então você começa a enxergar, eu não posso saber tudo, mas assim, a Terra tem uma cúpula. Quando eu falei com, vamos falar assim, do outro lado, como se sai dessa Terra? Se você morre, você tem uma energia, essa energia pode atravessar essa barreira que foi colocada. Sim. Isso aqui é uma barreira, chama de frequência, chama do que quiser, tá? Então, assim, para mim essas coisas ainda ficam assim, sempre no mistério, mas que não é a verdade que nos contaram, não é a verdade. E a parte da Terra plana eu duvidei muitas vezes, mas a última vez eu vi. Aí falei, meu, aí tem um cara que foi fantástico, ele meteu um globo, enxugou e falou, até aqui a Antártica, começou a mostrar toda a Terra e até aqui vai indo. Hoje é muito simples de mostrar isso. Muito simples. Então, se você vai a fundo, você acha o quê? Eu acho muito doido isso aí, desse negócio de terra plana e tal. Eu não sei o que tem embaixo da Terra, porque eu não desconheço. Mas tem umas coisas também, ô Pablo, que fica meio complicado com essa questão de terra plana, ao meu ver, entendeu? Como você falou, você duvidou muito tempo, talvez eu esteja nessa fase de duvidar. Porque, por exemplo, você deu uma ideia do cara subir com drone, mas e o Sol? Por exemplo, como que consegue estar de dia aqui e estar de noite no Japão? Então, mas o Sol vai para lá. O Sol... Não, primeiro, o Sol não é... Porque você está acreditando que o Sol é maior que a Terra, e não é. E quantos quilômetros você acha que o Sol fica da Terra, mais ou menos? Muito mais perto do que a gente pensa. Pois é, mas eu tenho... A Lua é natural ou artificial? Bom, até onde eu sei é natural. Tá, é artificial. E quando eu vou ler isso num livro de 1800, que já sabiam disso, aí você fala assim, cara como esse cara sabia? Como sabia? A Lua é artificial? Isso é doido demais isso aí, cara. Isso é doido e quando demais. você vê Marte, você fala assim, bom, Marte, para minha cabeça a gente nunca poderia ir para Marte, porque se nós estamos numa cúpula, não dá para sair da cúpula. Pá, mas isso é muito doido, cara. Então, eu penso assim, então eu falei com algumas pessoas, então me falam assim, por que então o capitão de uma nave espacial se chama capitão e não comandante, que é de uma aeronave? Tem algum motivo? Tem, claro que tem. Tudo não é mostrado para que a gente lentamente absorva a verdade. Primeiro que as naves espaciais existem, isso existe. Nossa, hoje vê fotos. Tá, então vamos lá. Não, mas por que se chama comandante? Por que não se chama comandante, se chama capitão? Porque o quinto elemento que nos negaram, e o Nikola Tesla trabalhava com o quinto elemento, que é o plasma. Se nós tivéssemos plasma hoje, você precisa colocar tomada em nada. E tudo funcionaria, só que fica difícil fazer escravo desse jeito. Eu preciso que você me pague. Eu preciso te mandar energia elétrica, mas existe plasma que mantém a energia elétrica. Então, no universo,
O quinto elemento que é ocultado é plasma. E o plasma parece uma geleia de energia. Por isso que não é um comandante que anda no ar. Você anda na geleia do universo através de uma nave espacial. Por isso é capitão. E se não te contaram isso, e fala assim, não, mas isso aí não existe. Como que não? Nós temos agora, nos Estados Unidos, você tem as forças militares, navais, aeronáutica e forças Armadas? espaciais. Espaciais, forças Nossa, espaciais. temos uma força militar espacial. E os países estão começando a ter sua força militar espacial. Mas no espacial não é do céu. Porque o céu, você tem as aeronaves. É espacial, é do espaço do universo. Espaço. E você já tem um exército para isso. Mas quantos sabem disso? Pouco, mas já existe. Tá, eu fico Aí você fala curioso, esse assim, assunto é muito doido, porque... eu não sou dono da verdade, mas assim, se você desconfiar um pouquinho e começar... Quando você abre a cabeça para a verdade, lembra que você tem um sistema projetado para ver uma parte da verdade, que se chama subconsciente. Concordo. A ideia mesmo aqui, enquanto você está tendo esse bate-papo, eu estou expressando minhas dúvidas aqui. Sim. Porque, tipo assim, até onde eu aprendi, o que faz a Terra girar é o calor do Sol. Né? O que faz gerar o vento também é o calor do Sol. Né? Então, aí a Terra faz um processo de rotação e de translação. Né? Se eu te colocar um filme no meio da Antártica, onde um inseto põe a mãozinha assim, parece que se abre um buraco, e ele pega uma comidinha e ele come. E o buraco se fecha. O que ele acessou lá? Quarta dimensão. A quarta dimensão ele acessou. Ele ali. pegou alimento na quarta dimensão, que lá não tem nada disso. Isso está filmado. Filmado. Hoje, aquele grande gerador de partículas que está em Genebra, não sei o seu nome. Genebra é um lugar Tá, meio... eles- Sempre tem esses negócios pra lá. É isso. E eles abriram portais. Na verdade, estão bombardeando elétrons para fazer portais. Lá estão colocando em prática tudo isso. Se abrir um portal demais, que é o grande perigo, falam que a Terra pode ir embora desse. Um portal é uma porta de uma dimensão para outra. E onde está a outra dimensão? Aqui mesmo, nesse mesmo local, espaço e tempo. Então, é um portal, mais outro portal, que a gente chama primeira dimensão, segunda, terceira, quarta, quinta. Acontece que nosso cérebro está feito para viver aqui, em 3 dimensões. Quarta dimensão até que ele aceita. Mas vamos aceitar alguns conceitos. Eu vibro numa baixa frequência e você vê minha mão. Mas se minha mão começar a vibrar muito, você não me vê mais. Bom, estou no modo espírito. Eu posso atravessar essa parede. Você não vê mais. Então, vibrar mais, tá. O que é Deus? O vácuo quântico. Um caldeirão de energia que não para de vibrar e continua tendo informação. Isso já é físico e demonstrado. Então, eu fui pelo lado da física quântica, dá para ver coisas muito loucas. E dá para testar. Você pode alterar o passado e ficar aqui no presente? Você pode. A física quântica fala, já estudei também. Aí fala assim, se isso tem um significado, então eu quero alterar hoje. Então vou te dar um modo simples para você que está escutando que você pode alterar. Vai brigar com tua mulher, tem uma briga lá e demais. O dia da briga, o mesmo dia à noite, você vai lembrar todo o começo do dia que você acordou de manhã até o momento que você briga com tua mulher. Isso é na sua imaginação. Tem que ser bem real na sua imaginação. Na sua imaginação, você muda o final dessa briga, onde está tudo bem. E você dorme. Isso no momento antes de dormir, quando o subconsciente se abre. Ele vai captar isso aí e ele vai modificar a realidade no dia seguinte. E eu fiz isso. Não um monte de vezes. Adivinha? Um outro dia, tudo bem. Eu falo com ela, que briga. Aí se ela força a mente, fala, tá, mas não tem mais o sentimento, não tem mais a lembrança clara. Claro que eu não devo ter apagado tudo, mas você pode apagar tudo. Tudo. Hoje você tem um trauma quando você foi estuprada quando você tinha 3 anos de idade. E isso ficou um trauma hoje. Você vai no passado, com hipnose, abre o subconsciente, muda, ressignifica isso. Ressignifica, no Psyche chama-se entrar em face cérebro direito com esquerdo. Seja que estou falando alguma ciência quântica. Não, estou falando de teoria mesmo, prática.
E a pessoa que está aqui, tchum, esquece. E ele vai manifestar mais aquele câncer de pâncreas que estava tendo por esse trauma? Não, porque isso chama somatização. Quando você tem tanta energia negativa por uma coisa do passado que te leva à depressão, que você cai energia. Quando você olha muito para o passado, cai teu nível de energia. Tem uma explicação quântica para isso. Tá? Se chama entropia, bom, tem um nome aí. Você vai perdendo energia. E se você olhar muito para o futuro, você perde energia. Você só pode focar no presente. Você pode lembrar do passado para não cometer os mesmos erros. Você pode mandar no futuro para você ter um norte para você onde ir, para você não perder energia no caminho. Por isso é bom ter um propósito em qualquer coisa ruim que você passar da vida. Para o próximo presente, né? Isso, para o próximo presente. Que você vive só um eterno presente. É. Então você aqui nesse eterno presente, você tem que dar um tempo para o desfrute. Eu só aprendi com os coaching da vida aí, que não são coaching quando eu conheci direito. São pessoas que passam por experiência. Está cheio de coaching falsificado. E os falsificados falam que todo mundo é coaching, mas não é isso. Mas assim, você tem que passar pela experiência. Espiritualidade é experiência. E você tem que testá-la. Ah, mas você não quer sair da zona de conforto do que fala a tua religião. Tá, eu saí. É super desconfortável. Porque você sente que não tem ninguém que vai te segurar. Então começa a questionar. Começa a questionar a realidade e você não vai obter todas as respostas, mas você vai obter as respostas de dentro de você. Ah, meu querido, aí você achou Deus. Deus é você mesmo. O caminho a Deus é o Cristo. O Cristo é aquela energia divina, supraconsciência, que você acendeu em você mesmo e que te conecta ao Pai. Você acha que Cristo realmente existiu? Não sei, ninguém achou o cadáver dele, ninguém achou nada. E assim como ninguém achou nunca os profetas Lucas, João, Pedro, nunca ninguém achou nada disso. Mas eles são pessoas espiritualizadas que escreveram em parábola uma historinha. Engraçado que a historinha é muito parecida com outras historinhas de outras religiões. Então me faz pensar que tudo é frequência, que foi captada aqui e escreveram de um jeito, e eles experimentaram isso. E aqui captaram de outro jeito, e captaram do mesmo jeito, só que escreveram de outro jeito. Mas a verdade que está na substância é a mesma. Aí você estuda a física quântica e a verdade que está na física quântica é a mesma, que é os livrinhos religiosos. Aí você fala, cara, tem alguma coisa aqui, né? Tem uma coisa que conecta tudo isso. Então, hoje se sabe que a materialidade tem a lei da física de Newton. Mas o teu interior tem as leis da física quântica. Então, no meu interior, na minha mente, posso mudar a realidade. Testei e aconteceu. E o teste maior que eu fiz foi com o meu gato. Quando eu falo isso, o pessoal pode falar e pensar o que quiser, mas fez só com a mente. Isso não foi força espiritual, isso é força mental. Tá? Tem os físicos que falam. O que você fez, o seu mundo gato? É mental. O mundo é mental. Tá? Tá lá, física. Conclusão dele, o mundo é mental. Tudo que você acredita que é. Exatamente. O problema é o mapa. Te deram um mapa para andar na vida. É a historinha que te contaram na escola. Mas o território não é o mapa. Aí você vai ver, nossa, me ensinaram isso. Mas na hora que você vai sair para a vida, fala, mas não funciona bem assim. Aqui tem que trabalhar muito para ter dinheiro. Eu vou trabalhar muito, só virei escravo. Ah, tá. Não é assim. Tem que ter desfrute, tem que ter felicidade para você atrair prosperidade. Senão não tem. Tem que ter esforço também. Sim, esforço. Esforço, sim, forçar resultado. Por isso que os ricos, agora eles têm um sistema de erra para aqui, erra para aqui, erra para aqui, erra para aqui, testa, até que dá certo. E sabe que tem que se manter firme. E geralmente quando está acabando o orçamento, ele dá certo. Por quê? É super simples materializar as coisas. Mas a elite que governa o mundo não quer isso. Qual é a tua pergunta que você me fez antes? Eu respondi um pedaço. Agora aqui? É. Ah, eu não lembro. Eu sei que eu ia falar. Se ele acreditava que Jesus existiu. Se ele existiu, muito bem. Eu acho assim, que se tudo é uma coisa só, Jesus pode ser uma entidade, uma frequência maior que esteve aqui. E que se manifestou de um jeito para contar uma historinha muito bem contada, certo? E se você quer acreditar, ou foi escrito em parábola? Será que ele foi crucificado na cruz? Ou a cruz significa os 5 sentidos? Porque tudo se fala em parábola. E a gente quer acreditar no pé da letra. Se na época dos romanos crucificavam as pessoas. Se
Será que Jesus não mostrou como dava para ressurgir um novo homem, a ressurreição dele, surgir um novo homem diferente? Bom, são muitas coisas que a gente se aprofunda. Então, o que eu quero te dizer para você e o espectador, ficar tranquilo numa coisa só. Começa a entrar nessa, aí aparece Deus, porque você está batendo a porta. Essas questões que ficam incompletas e você fica incomodado, você vai bater a porta e vai se abrir uma porta e outra porta e outra porta e de repente você fala assim, oi Deus, tudo bem? Você está dentro, você vai sentir um super êxtase dentro de você e você vai ter uma sensação de que você é todos. Nossa, cara, eu sou tudo isso aqui, mas que é isso? Não estou entendendo. Você sente que você é o cachorro, isso, aquilo, então se você muda e dá amor para aquele cachorro que é você mesmo, o cachorro fica melhor da sua doença. Aí você fala, nossa, eu mudou a realidade. Então começa a ter a experiência divina. A experiência divina. E isso que muitos médicos chamam de esquizofrenia e essas coisas, são muitos caras que não conseguiram entender essa experiência que eles estavam passando. Não estou falando que todos sejam assim. Então, quando você experimenta, você vai obter a resposta que você quiser. Fala para mim, Pablo, você está interessado nos OVNIs? De jeito nenhum. Eu estou muito interessado em cuidar dos meus próprios problemas. E uma vez eu comecei a estudar esse negócio, não sei se eu comentei com você, ou foi no outro podcast, comecei a estudar esse negócio de Illuminati, comecei a estudar esse negócio de Anunnaki, essas paradas aí, chegou um ponto que eu falei, não, daqui pra trás. O que te mostra que está no meu livro? Que veio assim como um pacote de informação. Você está dormindo, você acha que esse mundo, o governo vai cuidar da tua saúde, que está tudo lindo, tudo como te ensinaram é a verdade. Não, aí você acorda e você vê que esse mundo não é assim como te ensinaram. Eu passei por isso. Aí você começa a ver o lado ruim das coisas. Nossa. Puta, os caras comem sangue de criança. Nossa, todo mundo rouba, todo mundo. O Brasil é tão rico, que poderia dar de comer a todo o planeta inteiro 10 vezes. Mas os caras roubam tudo. Aí você vê o lado ruim. Você vê o copo meio cheio, meio vazio, você vê meio vazio. Aí você começa a agregar informação, começa a experimentar e você se acalma dessa maldade que você está enxergando, que antes você não enxergava. Sempre esteve aí, mas você nunca enxergou. Olha como é tua criança. Aí quando você começa a subir teu nível de consciência, você começa a ver que existem pessoas que você também não via e que fazem magias e coisas muito boas. Fala, cara, isso a gente não estava vendo. Nossa, até eles me ajudaram e nem percebi. Começa a ver. Aí o copo começa a ficar meio cheio. E aí chega o momento que você é filho de Deus. Você sobe, e começa a trabalhar pelo bem, ajuda, trabalha, ajuda. Não é assim que eles falam? Aí você vai ver e você fica neutro. Você já não fica bravo pelo mal, não fica bravo, nem é muito contente pelo bem. O copo continua meio vazio, meio cheio. É o bem e o mal. A árvore da vida. Mas você está em cima disso. Você conseguiu compreender como que é. Você está na posição de Deus. Neutro. Você começa a chegar naquele ponto que você fala, não, isso aí é... Esse é o sentimento assim, que você assim tem. Mesmo, né? É assim mesmo. Se não assistir, então, nada é surpreendente, mas só ter Deus dentro de você, ele é novidade, surpresa. Só que aí já não é mais com coragem. Aí você entra na paz do espírito. E aquele carinha que está lá sentado e fala, mas o que esse cara está fazendo? Que eu sempre perguntei, mas como que ele pode sentir algum prazer ficar olhando para uma lagoa aí, horas e horas e horas? Você vai chegar a esse momento. Qual que é o propósito de tudo isso, Pablo? Qual que é o propósito no seu entender, no seu estudo, né? Que é o propósito final de tudo isso, né? Viemos para cá, passamos diversos sofrimentos, sofremos, tudo bem, passamos pelo processo de evolução. A pergunta é, você está aqui ou você está em outro lugar? Pois é. Comprar o livro Bruce Lipton, vai ver a biologia da crença, e também falo isso no meu livro. A célula, que é uma membrana, no núcleo, a membrana, recebe uma energia. E aí você está. Então por exemplo, a transmissão do Ricardo está na pele. Já se sabe disso. Está na pele, ele chega na pele. No filme Matrix, eles te mostram isso bem claramente. Você está em outro lugar. Uma simulação. Você está numa simulação aqui. Então já falam muito. É holográfico, então? Sim. E o metaverso é a simulação da simulação. Que
coisa, Toda uma hein? cópia. Toda uma cópia. Então, assim, você recebe a sinal, Ricardo, recebe na tua pele, nas tuas células, nas tuas membranas celulares. Se o Ricardo pegar o fígado de Maria, e Maria gosta de rock and roll e Ricardo de música clássica, pegamos pedaço de fígado de Maria e colocamos aqui. Só que o sinal Ricardo não chega mais ao fígado Ricardo, porque o fígado é de Maria. Se chamam o HLA. São receptores específicos que nós temos. Por isso que os órgãos nunca são 100% compatíveis. Quando falam compatível é porque são 90%, mas não é 100%. Então, assim, e aí você, que a Maria tem muita energia, e dentro de você começa você sentir vontade de cantar rock and roll, você que era um cara que gostava de música clássica. Isso acontece com muito paciente transplantado. Ele perde sua personalidade. Aí você fala, mas o que está captando? Está captando o sinal de Maria dentro do Ricardo. E está misturando dois sinais. Então você não está aqui. Você morre, é o sinal que vai embora. O corpo vai para a terra. O sinal vai embora. Mas esse sinal pode voltar em outra pessoa. Aí você canaliza. Ou você se incorpora em outro. Isso já se vê. Você pode falar A, B, C, D, mas a pessoa entra aqui e te fala tudo como se fosse aquela pessoa. E também a frequência da voz, que também é um jeito de você saber. A frequência é medida. A frequência é exatamente igual. Tudo já foi testado isso. A frequência da voz de Maria, que morreu em tal época, beleza. Uma vez estava na UTI, só para contar isso para encher a paciência. E teve um cara que estava morrendo. E quando você está morrendo, você está saindo daquele corpo e naquele momento começaram a entrar naquele corpo as frequências dos pacientes que tinham morrido na UTI. E eu falava para ele, o que você está olhando lá na frente? O leito estava vazio. Estou olhando a Maria José. Tá aí. E era a paciente que tinha morrido, vamos supor, de um infarto. E eu comecei a falar de todos os pacientes de várias épocas e ele começou a me falar de todos eles. E a enfermeira que trabalhava comigo, conheci ela há 20 anos, ela começou a ficar louca. Falei, o que você está fazendo? Falei, não é só isso, posso falar para ele falar em várias línguas, e ele vai falar em todas as línguas. E começava a entrar e sair um atrás do outro. E nesse estado que esse cara estava morrendo, estava com uma doença séria, estava falecendo, nossa, cara, foi uma coisa assim, bem divertida, mas também bem permitido ser isso. Assim como eu vi que quando você vai morrer, por que vem o padre, o pastor no final da morte? Por que vem isso? Com aquela frequência que você morre, do outro lado você vai carregar essa frequência final. Vamos supor, ressentimento, ódio, que é o câncer. Com a família, geralmente vem a família toda no final para ver se você se perdoa. Sim. E quando não tem família, vem um pastor, vem um padre, vem alguém da igreja para falar assim, te perdoo, para a pessoa poder ir embora em paz. Em paz não vai, mas assim, pelo menos um pouco. Não, mas o perdão é o corte com o passado. Corte rápido, faca tramontina, é o perdão. E para onde vai a pessoa quando ele sai? Para onde é que ele vai? Eu não estou muito interessado se ele vai para a quarta dimensão, naquele lugar, se vai para a quinta, vai para a sexta. Já me quiseram falar, Paulo, você vai para a sexta. Eu falei, cara, eu não sei. Mas quando eu entrar em face total com Deus, eu vou saber tudo. Porque já aprendi que quando você entra em face com Ele, a resposta vem para você. A espiritualidade é individual. O amor que você pode dar, você não dá amor para uma cidade, você dá amor para uma pessoa, pessoa por pessoa. A semente é individual. Tá? Você pode cuidar de muitos, mas o amor mesmo, você vai passar um por um. Por quê? Porque assim Deus prediz. É um por um. Cada um é diferente ao outro e a conexão é o amor. O ódio, você se escolher. Tá? Aí tem as guerras, tem isso, tem aquilo. Tá? Quando você vai ver, qual é a origem da guerra? Sempre tem alguma mulher, amante ou poder. Tá? É sempre igual. Então, o que é isso? Cérebro reptiliano, aquele que reage. Então, se você começar a evoluir teu pensamento, o neocórtex foi para alojar nossa consciência. Essa consciência funciona entre 1%, a maioria das pessoas, a 5%, na realidade. Tudo isso é estudo. Tudo isso está no livrinho, bem resumidinho, bem fácil para a pessoa poder entender. Até porque eu não sei mais do que isso nessa compreensão. Nesse nível de consciência nosso aqui, né? Você tem que experimentar isso. Então, se você experimenta, eu adoro experimentar.
tá? E tem que ter coragem para experimentar. Dentro de certos negócios, sim, muito risco, você experimenta. Então, pegar meu gatinho com uma fratura de coluna e você ficar pensando, falar assim, nossa, eu amo esse bicho. E ele não anda com a pata da frente, nem anda com a pata de trás, porque não sei o que aconteceu, se ele tomou uma porrada ou ele caiu em algum lugar. E fala, meu, ele vai viver. E veio uma fé para mim, falando, nossa, se eu não fiz isso por esse gato, eu não mereço ser de nada. Tá? Eu já perdi um ser querido, falei, agora é tudo nada. E eu fiquei lá revendo, isso se chama cura mental, revendo a vida dele e corrigindo com o meu sentimento, pensamento, na minha imaginação. Deus é imaginação. Na minha imaginação, corrigindo isso. Isso foi um sexta-feira à noite, sábado, domingo de manhã, o gatinho levantou e começou a andar normal. Aí minha mulher falou, cara, eu não acredito. Falei, bom, você não acredita, mas eu tive que acreditar porque eu amava esse bicho. Agora eu experimentei, já não tenho mais fé, agora eu tenho convicção. Já é diferente, né? Você o Pablo passa... Leonpardi, rapaz, hoje a nossa prosa foi uma prosa muito doida. Saímos aí entramos falando um pouco da medicina, falando de suplemento. Mas pra você falta pouco, tá? Eu tenho muita não sintonia. Não se iluda tanto com a matéria. Eu tenho muita sintonia com esses assuntos, estudei demais, tem algumas coisas que eu ainda não consigo compreender. Mas a gente vai encaixando e vai aprendendo aos poucos aí. A minha ideia nesse livro... Mas é muito interessante, cara. Eu joguei na medicina, um caldo quente. Que eu sei que vai me chamar de doido, isso. Ah, esse cara aí fala só besteira. Você não resta dúvida que vão chamar você de doido mesmo, porque isso aí é um assunto pra doido. Não tem condição. Fora da caixinha. Mas a linguagem aqui não vai ser nunca, ele é fora da caixinha. Quem vai falar isso? Quem vai falar isso é nós, que estamos entendendo que você tá fora da caixinha. Outro tá na caixinha e nem sabe que tá na caixinha. Você tá doido, porra. É muito mais prático falar que você tá doido. Se você falasse isso pra mim há, sei lá, 30 anos atrás, eu falei, a homeopatia, eu era o cara que falava assim, o cara é um pilantra. Essa é a lavagem cerebral que eu tenho. Cara, se vocês vissem a homeopatia, o que faz na mente, na frequência das pessoas, com baixíssimo risco, a homeopatia mata se mal usada, tá? Mata. Literalmente tem um monte de processo no CRM, de pediatras e coisas, pelo menos antigamente, quando eu olhava essas coisas, tá? Hoje eu não tenho nem vontade de olhar o que é negativo. Meu foco é o positivo. Você tem que ter esse foco para você estar no bem. O mal existe, mas eu não dou força não dando atenção. E a toda hora tá me cutucando aqui desse lado, para ele me dar atenção. Se eu presto atenção a um fato maligno, por exemplo, se você pegar um diagnóstico, olha o mal que faz a medicina com o diagnóstico. Se você pegar o diagnóstico e falar assim, nossa, tô com um nódulo, pode ser câncer. Pronto, querido. Se você deu medo para isso, pronto, cara, você já tá começando a criar. Aí eu falei, isso aí, eu adoro esses caras. Eu falei, eu tô dando nem bola pra isso. Eu falei, eu adoro, mas não pode ser irresponsável. Claro. Você precisa fazer o basiquinho. O que é o basiquinho? Limpa teu corpo, nutre ele um pouquinho melhor, e essa cabeça que você tem, que não dá nem bola essas coisas ruins, é ótima. Esses são os caras que saem do buraco, assim. Sim. Concordo. Aí você fala assim, mas esse cara não deu bola e tá vivo até hoje. Eu falei, então, é porque ele não deu atenção. Atenção é o foco da nossa consciência e ele não dá a pelota para isso. Então, os caras que se salvam, a grande maioria, tá, é isto. Ou aquele que está terminal, ele faz a cura espiritual, ele tem uma entrega. Ele fica zerado de pensamento, já não vale mais. O medo já ultrapassou tudo para ele. Não aguenta mais. Eu passei por isso. Tá? E você ultrapassa isso. Eu nunca pensei que iria sentir tanto medo na minha vida. E falei, eu nunca senti medo, agora estou sentindo medo, mas o que é isso? Daqui dentro falar, é só uma experiência. Eu falei, que experiência aterrorizante. Durou 3 meses, cara, aquilo lá. Até que um dia, num momento dado, veio aquela luz. Eu falei assim, que isso, cara? Então, agora você soltou. O que é soltar? Fé. Você achou que estava no fim do finalmente e soltou. É que nem quando você está pobre, você vai, quer, e não dá certo. Você faz tudo para melhorar a tua vida, mas com esse pendrive que tem no cérebro não funciona, porque foi programado para você ser pobre. Mas você se esforça até o máximo do teu poder pessoal. Aí você vê que não consegue nada e você fala, quer saber? Vai se lascar, não vou fazer mais nada. Pronto, no outro dia começa a dar certo. Isso é verdade mesmo, faz todo sentido. Quando o cara tira
tira esse foco aí, tira essa atenção, as coisas começam. Como diz o Hélio Couto, deixa a centelha divina trabalhar, né? Isso. E aí chega a reprogramação do subconsciente. Essa pessoa que quando ele fala assim, não aguento mais, não vou fazer mais, aí ele percebeu, quando ele soltou, se chama descolapso da função de onda, não, está colapsado, mas vai começar a criar. Se chama efeito sinão. Tá? Isso Muito aí, senão. Efeito sinão. Você, por exemplo, você quer imaginar, não sei, vou imaginar uma casa bonita. Você está imaginando, na hora que você colocou a consciência na sua cabeça, aquela casa, a energia parou. O átomo está aí, paralisou, perdeu energia. Você não pode isso, você mantém um tempo até que fica claro, você sente, nossa, tem convicção. Vem assim um alívio, fala, nossa, cara, Você sente o tempo, o clima, o momento, as pessoas lá dentro da tua casa. Nossa, você está aqui, você fala, pronto, agora solta. Não, eu quero pensar, isso se chama masturbação mental, você continua fazendo isso. Então você continuar pensando, já está claro, ele vai acontecer. Tudo existe no outro plano, então ele vai trazer aqui. Mas se você não soltar, ele não acontece, ele continua perdendo energia. E aquilo vai sumindo essa mente. Fala, meu Deus do céu, e você força para ter uma briga e fica anos e anos. Não, você tenha sentido. Coloca uma baita energia, uma baita emoção, faz isso um tempo, alguns falam 21 dias, 7 dias, o que seja, até você sentir que eu entreguei. Né? No meu gato, eu fiz isso 2 noites, mas eu me entreguei por inteiro, eu repeti isso por inteiro. Falei, isso é tudo ou nada. Tudo ou nada, meu gato não vai sofrer. É tudo ou nada, e se eu tenho que ser tudo ou nada, você faz tudo. O todo, Deus quer tudo de você. Tudo. Corpo, mente, alma, tudo, faz tudo para poder fazer. Se você entrega tudo, meu querido, ninguém te para. O céu é o limite, né? Ninguém te para. Onde você dá tudo de você, não importa se você vai errar ou vai... Não importa, você está dando tudo de você, você está criando um campo que está dando tudo. Mesmo errado, ele vai te trazer o campo, tudo que está, e ele vai consertar para você. Por isso as pessoas que têm, não é a força de vontade. Você tem força de vontade, mas depois você fala assim, eu faço tudo físico, mental que eu posso, mas sou insuficiente, eu reconheço, eu aceito. Se chama redenção. Você se ajoelha e fala, cara, cheguei no meu limite. Aí o pai faz tudo o resto, cara. Ele te traz assim, pum, um clarão, tudo. Aí você deixa o problema para ele. E ele resolve, né? Não é com a espada, é pelo espírito. Ou seja, não é com o suor do teu corpo, é pelo espírito. A única luta que você tem é interior. Ele fala assim, nunca te darei paz, te darei a espada. Aí pensei, que paz é essa? É lógico, você briga o ego, que é medroso, cagou, mas nós temos que ter esse ego que é para sobrevivência. E ao lado, Deus dentro da gente, que não está nem aí com nada, que ele é tudo despreocupado, que ele gosta de tudo bem para todo mundo. Vamos aos 2 extremos? Tá. Capitalismo e comunismo, tá? Hoje aqui. Então, nos extremos, mas tem que ser na linha do meio. Você nunca perde o ego. Então tem que ser a linha do meio. Então, nesses extremos mal feitos, a gente inventou 2 polaridades, que é o positivo, o negativo, como você queira chamá-lo. Nós temos que viver nesse mundo do copo meio vazio e meio cheio. Mas se eu estou neutro, manifesto os 2. Eu yin e yang. Se eu estou no equilíbrio, manifesto os 2. Uma mulher é yin, um homem acho que yin e a mulher é yang, não me lembro mais. O homem é yang e a mulher é yin. Isso. Aí cada um tem, mas quando uma mulher vai envelhecendo, ela vai se masculinizando. E quando o homem vai envelhecendo, ele vai se feminilizando. E se você vê os egos, a pessoa acaba tendo menos ego e mais centelha divina, aparecendo a luz divina dentro da pessoa, no extremo da vida, como criança, sejam como criança, não tem ego. E os velhos deveriam não ter mais ego. Seu velhinho está lá para serviço dos outros e ele está lá, só isso. Porque ele já se sente que... quando você faz aquilo que você colocou como propósito na vida, você não tem medo da morte. Eu perguntei a muita gente, você tem medo da morte? Não, doutor, tá ótimo, porque eu fiz tudo o que eu queria fazer na minha vida. Eu já passei pela experiência de ter uma família, isso, que tá tudo bem para mim. Então morrer não é o problema, né? Não é um problema. E falei, mas você já conhece do outro lado? Eu tenho uma sensação. Aí todos eles, na hora de morrer, quando estão doentes, e eu trabalhava na UTI, aparece quem? Todos eles falam... Mãe, começou a falar a palavra mãe, a gente já sabe que tem 24 horas de vida.
Érico Couto fala sobre isso, que quando o cara tá morrendo. Mamãe, tá morrendo, ele chama mamãe. Na Por quê? guerra também, assim, né? Quando os caras estão Ele fala baleados. que isso é no seu mente subconsciente e volta a ser criança. Ele está com tanto medo que você fica infantil. Isso que ele fala. E estamos com tanto medo que fica infantil, então uma coisa divina que teu eu superior, ele enxerga como a mãe. Na verdade, a frequência é da mãe, ele fala, conversa, tudo, ele fica bem, a mamãe vem te consolar. A mãe, a energia feminina é a consoladora, a que te dá paz, que te dá aconchego, segurança, proteção. Essa é a parte feminina, o lado negativo, que a mulher não é negativa de ruim, negativo é negativo, e positivo polaridade, as né? polaridades, não tem nada a ver com uma coisa ou ruim, outra. né? Não, mas é o lado, mas por isso uma pessoa quando se ilumina tem que ter as duas polaridades numa pessoa só, mesmo ele sendo jovem. Então você olha para a pessoa e fala assim, nossa, parece que não sabe o que sexo é. Por isso todos esses caras têm cabelo comprido, às vezes, você veste como uma mulher, mas fica como homem, ou ele é meio assim, meio assado, ou ele parece, tudo bem, ele é um homem, mas assim, ele é muito mais zona, na vez na forma de ser, ele consegue exprimir duas personalidades, duas polaridades dentro de uma personalidade. Ó, eu vou te falar agora aqui 4 coisas... E você vai me falar se essas coisas são boas ou são ruins. Provavelmente vão ser 2 ruins e 2 boas. Tá. Que nós estamos chegando no final do nosso episódio, estamos indo para 4 da tarde, já estamos com quase 2 horas conversando. Não passou o tempo, não? Hoje foi uma loucura, foi muito rápido. Beber cerveja, beber álcool, de um modo geral, uísque, isso aí é uma coisa que faz bem ou faz mal para as pessoas? Depois eu vou para as outras 3. Essa é uma? Essa é uma. Tá. Eu acho que tudo com moderação é bom. Hoje, como eu te falei outras vezes também, as bebidas mais nobres são as mais cuidadas na sua produção. Então, o whisky e demais que são mais caras, são mais cuidadas. Hoje, a cerveja não se faz mal do que se faz, não se faz mais do que se fazia antigamente. Ela tem glúten, não sei se é o glúten ou é agrotóxico que vem junto com o trigo, mas está causando doenças autoimunes. Não aconselho você tomar cerveja se você tem uma doença autoimune ou você está com algum problema de saúde. Pode tomar um whisky, uma cachaça, alguma coisa dessa que não tem. Com respeito à bebida. Bebida, sempre houve bebida na história da humanidade, tá? O hidromel e todas aquelas coisas, tá? Importante é o significado que você dá à bebida. Você está bebendo só para se acalmar e demais. Se você tem autoconsciência, se você sabe quem é você, se você está se divertindo, tá? Eu conheço gente que bebe um pouquinho de álcool todo dia e não tem problema nenhum. E ele usa só porque ele se sente bem, relaxa e vai dormir. É muito melhor do que tomar um Rivotril, tá? Não vai te destruir o cérebro, tá? Nas antiguidades, o pessoal bebia vinho na época de Jesus, e Jesus mesmo vivia vinho porque a água era contaminada, não existia cloaca nem nada disso. Então, assim, com moderação, aqui estamos feitos para desfrutar tudo. Até desfrutar o bem e o mal, que vocês podem chamar. Mas vai chegar um momento que o vinho, o bem e o mal não tem diferença nenhuma quando você está nessa consciência. Todo excesso causa coisa ruim. Então é o controle, né? Tem que controle e saber quando você está usando. Também saber que muita coisa que era muito legal antigamente, hoje já não é mais legal. Muito bem. Leite. Leite. Mesma coisa para o leite. O leite era feito antigamente um queijinho, leite para você complementar a sua alimentação no inverno. Então não tinha cultivo, na época que tinha cultivo, não tinha essas coisas. É uma proteína que foi modificada e hoje virou um lixo. Ele causa muitas doenças, enche de muco, alergias, um monte de problemas vasculares, um monte de problemas de câncer, porque um boi vive hoje, vivia antes 25 anos, hoje vive 5. Então alguma coisa você injetou no boi que ele está desse jeito. E dando, em vez de 5 litros, 6 litros de leite por dia, chega a dar 70 litros de leite. Então, você está anabolizando. Você já vê algum fisiculturista viver muito tempo? São pouquíssimos, tá? A grande maioria morre antes. Então, se você tomar os produtos que essa vaca fisiculturista produz, você vai entrar na mesma, tá? Tudo bem? Então, esse é o ditado. Musculação é bom, mas os extremos de que eu tenho que usar níveis elevados de uma substância que chama testosterona para chegar lá, liberdade. Quer fazer? Vai lá fazer. Eu uso testosterona bioidêntica porque hoje o ser humano não tem mais testosterona do jeito que era antes, tá? Mas uso em dose biológica. Eu não sou monstro, não tenho nada disso. É só para me manter saudável. Agora, também a queda da testosterona, que estamos sofrendo muito
Então, lógico que uma mulher vai preferir um fisiculturista que está com um nível anabolizado e hoje se sabem cuidar muito melhor, do que um cara comum comendo aquele fast food todo dia, que está com cheio no estrogênio, a testosterona dele está de um velho de 80. Então o cara não tem tesão, não tem isso, não tem aquilo, fala, nossa, entre essa e essa, quem cheira mais feromônio? Cheira esse cara aqui. Então atrai mais atenção, tem mais energia máscula. Nós estamos sendo tão contaminados que nossa masculinidade está ficando para baixo. E quando temos masculinidade, nós chamamos que somos tóxicos. Em vez de ser macho, não, é tóxico. Então, desculpa. São vários conceitos Muito bem. errados. Então, musculação é bom, mas tem que ter controle dessa questão de Sim, testosterona. exercício físico você tem que fazer. Tem que fazer. Tá? E o último aqui é o anticoncepcional. As Tá. mulheres, você aconselha que elas continuem tomando ou parar? E se for parar, o que toma para poder não engravidar? Então, se você toma primeiro anticoncepcional, não é hormônio. É uma coisa que parece hormônio. Lá tem os efeitos colaterais. Tarde ou mais cedo você vai vivenciar isso. Tarde ou mais cedo. Aquilo que é bom hoje, amanhã vai te dar problema. Cheirar cocaína é ótimo no primeiro mês. Depois você começa a ficar viciado e depois você vê os problemas. Então, pílula é igual que cocaína. Você vai ter mesmo, você vai ficar ruim. Você vai virar uma velha, uma pessoa de 55 ou mais anos de idade, aos 20 e pouco que você tem. Tira fora isso. O que você pode colocar? DIU de cobre e prata. É a alternativa que você tem? Sim, camisinha, preservativo, essas coisas, dá para você usar. Ah, mas aqui tem... Então usa o DIU de cobre e prata. É o mais simples e melhor. E saber escolher com quem você vai se relacionar, não? Isso aí as pessoas esquecem. Muito bem, eu conversei aqui mais uma vez com Pablo Leon Pardo, dessa vez com a linguagem mais espiritual do que nunca, né? E o Pablo, você pode ficar com as suas considerações e nós vamos finalizar e vamos pro... em breve um novo podcast com um novo tema que você já é freguês aqui da casa. Tá bom. Ó, as pessoas que gostam desses temas misturados uma coisa com outra, tem um livro chamado Cura Absoluta. Se entrar na internet e colocar Cura Absoluta, ainda não saiu o livro, mas tem o workshop que já foi gravado e nos próximos dias vai estar 3 horas de workshop, onde eu falo um pouco de tudo que nós falamos aqui, um pouquinho disso. Se isso faz sentido para você, então... Hoje tem médico que fala da saúde, da medicina tridimensional. Eu falo da saúde em 3 dimensões. Corpo, mente e espírito. Saúde. Não quero medicina, mas uma saúde. Onde você souber manejar isso, com poucas informações, você ter êxito naquilo que você faz. Muito bem. Obrigado, Ricardo. Até o próximo episódio, se Deus quiser, ele há de querer.